O que acontece com as protetivas após o homem ser inocentado? Fique ligado até o final que eu vou contar para vocês. Sou Júlio Konkovski, sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. E no vídeo de hoje abordo essa questão cada vez mais recorrente. Então, qual o propósito desse vídeo? É tratar sobre a questão da autonomia e independência das medidas protetivas. Vamos lá, vou explicar o que significa isso. Há muito tempo a jurisprudência, principalmente do STJ, há muito vem consagrando o caráter autônomo das medidas protetivas. Significa dizer o que é essa autonomia? Uma coisa muito simples, não se preocupe. Autonomia significa que as protetivas podem ser concedidas independente do fato ser um ilícito penal, um crime, ou que tenha um inquérito instaurado, ou que tenha uma ação criminal em andamento. Então as protetivas elas podem ser concedidas em favor da suposta vítima, independente dessas questões, perfeito? Esse é o caráter autônomo das protetivas. Agora estou falando de outra coisa também, que aqui vem a minha crítica, porque o nosso canal não é um canal meramente descritivo. Eu não fico aqui reproduzindo o que está na lei. Eu trago também muito da minha vivência prática e do meu ponto de vista técnico e das minhas críticas, né? Não podemos simplesmente fazer um canal sem colocar as nossas críticas, porque as críticas elas somam todo o repertório, elas auxiliam no aprimoramento. Então eu trago uma crítica aqui que significa que as protetivas, apesar de elas serem autônomas, elas não são independentes. Isso mesmo. O que significa não ser independente? Todo e qualquer instituto jurídico, todo e qualquer, isso é absoluto, tá? Universal. Ele não está insulado, ele não está numa ilha deserta, somente ele reina. Os institutos jurídicos, eles estão no ordenamento jurídico se conversando, se dialogando. Então aí vem a minha questão que as protetivas e a Lei Maria da Penha, ela precisa ter uma relação dialogal com os outros institutos do ordenamento jurídico. Não só da própria Lei Maria da Penha, mas também como outros do direito civil, do direito penal, do direito constitucional. Todos os institutos se conversam em algum momento, eles se resvalam, não é? Então essa é a análise, a relação dialogal que eu chamo, para definir, para sustentar que as medidas protetivas não são independentes, perfeito? Então quando nós estudamos o ordenamento jurídico, não tem como nós estudarmos ele na sua globalidade, tudo de uma vez. É necessário que didaticamente se realizem cortes, como direito civil, direito penal, e dentro desses institutos acaba sendo mais específico, nós estudando cada vez mais para poder aprender. Então, quando falo de análise independente, nenhum instituto é independente. Então nós vamos entender aqui que, muito embora a jurisprudência e principalmente a Lei 14.550 de 2023 consagrou esse entendimento da jurisprudência para dentro da Lei Maria da Penha, e estabeleceu, consagrou o caráter autônomo das protetivas, ela não quer dizer que as protetivas são independentes. Então, apesar das medidas protetivas serem aplicadas independente de um ilícito criminal, independente do inquérito ou de um processo criminal, elas ainda são dependentes, elas não são independentes. Elas precisam conversar de forma dialogal com outros institutos. Então o que eu quero dizer é que um inquérito policial, imagina só a seguinte situação hipotética, eu vou trazer para ficar muito mais clara a explicação. Imagine uma suposta vítima, pede medidas protetivas, diz lá que sonhou com o seu ex-companheiro e em razão dessa versão unilateral, o juiz concede as protetivas e impede ele de se aproximar, de entrar em contato, enfim, estabeleceu as restrições. E esse fato que originou as protetivas, esse sonho, vamos supor, ele é objeto de um inquérito policial. O homem passa a ser, além de ter a protetiva, passa a ser investigado. Imagine só que esse inquérito ele seja arquivado, né? Imagine o trabalho da polícia judiciária,
o trabalho do Ministério Público, tudo sendo fiscalizado também por um juiz de direito. E ao final dessa investigação, o homem ele é reconhecido que a sua conduta não foi crime, então não há interesse nesse fato para o Estado. E o promotor promove o arquivamento desse inquérito e o juiz homologa esse inquérito. Ou vamos supor ainda que ele foi processado criminalmente e no final ele foi inocentado, foi absolvido. Vamos trabalhar com essas duas realidades, olha que interessante. E a protetiva, ela é concedida a partir de uma análise superficial, né? Então o juiz ele faz um juízo de cognição sumária, né? Ou seja, uma cognição superficial. O juiz ele concede a proteção com base nessa realidade, através do princípio da precaução. Na dúvida, nesse momento inicial, deve-se proteger a suposta vítima. Veja que nós temos duas realidades. Como nós sustentarmos que as protetivas são autônomas a ponto de você ter um inquérito arquivado ou um homem inocentado e esse resultado do inquérito e do processo não ter relação, não ter consequências na medida protetiva? Então, com todo respeito àqueles que pensam de forma contrária, eu ouso aqui discordar e entender que é impossível você ter uma absolvição desse homem ou o arquivamento desse inquérito policial e esse resultado não ter repercussões nas medidas protetivas. No meu ponto de vista, ocorrendo o arquivamento do inquérito ou a absolvição desse homem no processo criminal correlato, esse efeito deve ensejar, deve acarretar a revogação imediata das medidas protetivas. Porque, repito, olha a análise que foi feita para arquivar o inquérito e muito mais razão ainda para absolver esse homem. Essa análise é exauriente. O juiz, para absolver, ele analisou o processo de cabo a rabo e concluiu que não há crime. Então essa questão deve trazer reflexos, ressonância para as protetivas. E o meu ponto de vista é que esse é o caráter não ilimitado das protetivas, não independente. Então, a protetiva, diante do arquivamento do inquérito, diante da absolvição, deve sucumbir, deve ser revogada prontamente, perfeito? Então vai sair em breve um nosso artigo sobre esse tema no Migalhas, não perca aí, tá ok? Então, se esse vídeo aqui fez sentido para você, compartilhe ele, se inscreva também no nosso canal, junte-se a nós porque aqui no Fio do Bigode, e lembrem-se, respeitem as mulheres.